Uma vez agradecendo a Deus a oportunidade deste estudo, a oportunidade deste encontro, agradecendo pela companhia de vocês e vamos continuando aqui hoje já 80 encontros estudando Paulo Estevão. Estamos quase chegando ao final, mas ainda tem muita coisa para acontecer. Então, para dar início às atividades desta noite, eu peço para o Murilo fazer a prece de abertura para nós. Pode ser, Murilo? Oi, pode sim. Então vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por mais esse encontro, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos em torno do Evangelho, em torno das lições desse livro que estamos estudando. Pedimos que Jesus e esses bons amigos estejam conosco, participando dessa leitura, nos auxiliando na compreensão, nos chamando a atenção para detalhes que às vezes passam desapercebidos. Esteja conosco, Senhor, que assim seja. Eu devo ter esbarrado em alguma coisa aqui que acabou fechando o PowerPoint aqui. Bom, gente, eu vou compartilhar o texto aqui para a gente se localizar. Bem, nós estamos na seguinte situação. Paulo se encontra na casa do caminho, já tendo chegado a Jerusalém, na companhia de Silas e Lucas. Conversou bastante com o apóstolo Tiago, como nós vimos nas semanas anteriores, e Tiago comunicou a ele a situação exigida, o que o Sinédrio iria exigir dele para evitar maiores problemas de perseguição junto à casa do caminho. Então, agora, eles se encontram na casa do caminho, onde todos os representantes agora, os judeus que fazem parte das atividades da casa do caminho, estão reunidos para comunicar oficialmente a Paulo o que o Sinédrio exige dele para evitar maiores perseguições e para evitar que o próprio Paulo seja preso e morto, porque sabemos que já uma ordem de prisão contra ele havia sido expedida por todas as sinagogas em todas as regiões por onde ele já havia passado. Então, nessa reunião na casa do caminho, um dos judeus que estavam presentes, que se chamava Cainã, falou da proposta exigida de Paulo no sentido de, para satisfazer a exigência do Sinédrio, Paulo deveria purificar-se no templo, é todo um ritual de purificação, junto com 4 judeus muito pobres que haviam feito o voto de se tornarem nazireus, ou seja, o nazireu é aquele que consagra a sua vida ao Senhor. E, além disso, Paulo deveria custear todas as despesas, que eram as ovelhas, se não me engano, 15 ovelhas para sacrifício, e mais os comes e bebes para a celebração do evento. E, claro, sendo Paulo judeu, tendo sido ele rabino, doutor da lei, ele sabia muito bem quais eram as formalidades de praxe
para esse tipo de situação. E em conversa anterior com o Tiago, ele disse que se tratava de uma grande humilhação, aquilo que eles estavam pedindo para ele. Mas Tiago, com aquele jogo de cintura necessário para conviver com os fariseus em Jerusalém, disse que a paz valeria, pela paz na casa do caminho, valeria eles satisfazerem as exigências do Sinédrio. Foi aqui, então, que nós paramos neste capítulo 16. Eu não coloquei ninguém especificamente para fazer a leitura, inclusive o Tiago estava aqui, mas ele achou que estava com algum probleminha de conexão, acabou caindo. E hoje nós temos com a gente aqui a Marina. Então, como a Marina faz tempo que não lê, dá para ler hoje para a gente, Marina? Leio sim. Então, aqui o parágrafo 16, por favor. Os amigos de Paulo surpreenderam-se ainda mais quando o viram levantar-se na assembleia preconceituosa e confessar-se pronto a atender à intimação. O representante dos anciãos discorreu ainda pedante e demoradamente sobre os preceitos da raça, ouvido por Paulo com beatífica paciência. Regressando à casa de Nasson, Minazon. o ex-rabino procurou informar os companheiros das razões da sua atitude. Habituados a atacar-lhe as decisões confiadamente, dispersaram-se de perguntas quiçá supérfluas, mas desejavam acompanhar o apóstolo no templo de Jerusalém, para experimentarem alguma coisa da sua renúncia sincera, com relação ao futuro do evangelismo. Paulo frisou a conveniência de seguir só. Mas Trófimo, que ainda se demorava alguns dias em Jerusalém, antes de regressar a Antioquia, insistiu e conseguiu que o apóstolo lhe aceitasse a companhia. Isso. Lembrando, gente, que assim havia sempre uma troca de informações entre as igrejas ali próximas à Casa do Caminho. Então, Trófimo era mais um cristão, mas só que não judeu e que vivia em Antioquia. Então, olha, só para a gente ter aqui, olha, alguma informação, só fala isso, tá vendo lá, olha, que ele é um personagem bíblico que aparece ali e que faz companhia para Paulo na sua terceira viagem missionária, tá? Então, era mais, né, vários cristãos começaram a fazer parte da história, começaram a ser companheiros muito próximos de Paulo e eram citados por Emmanuel aqui no livro, tá bom? E também no livro Atos dos Apóstolos. Então, ele acompanharia Paulo em toda a cerimônia de purificação no templo, todas as peripécias ali exigidas pelo Sinédrio. Olha, gente, nós estamos passando num pedacinho da história agora, envolvendo Paulo, que parece que vai ficar meio sem graça, perto das peripécias pelas quais ele já passou. Mas não vai, na verdade, isso não vai demorar muito tempo, porque logo, logo a gente vai ver o que aconteceu, né, com essa cerimônia da qual Paulo faria parte. Pode continuar mais um pouquinho, Marina. Comparecimento de Paulo de Tarso no templo, acompanhando 4 irmãos de raça
em mísero estado de pobreza, a fim de que com eles purificar-se e pagar-lhes as despesas do voto, causou enorme sensação em todos os círculos do farisaísmo. Acenderam-se discussões violentas e rudes. Assim que viu o ex-rabino humilhado, Sinédrio pretendia impor sentenças novas. Já não lhe bastavam as imposições anteriores. No segundo dia da santificação, o movimento popular crescera no templo em proporções assustadoras. Todos queriam ver o célebre doutor que enlouquecera as portas de Damasco, devido ao sortilégio dos galileus. Paulo observava a efervescência do cenário em torno da sua personalidade e pedia a Jesus não lhe faltasse com as energias suficientes. Terceiro dia, a falta de outro pretexto para condenação maior, alguns doutores alegaram que Paulo tinha o atrevimento de se fazer acompanhar aos lugares sagrados por um homem de origem grega, estranho às tradições israelitas. Trófimo nascera em Antioquia, de pais gregos, tendo vivido muitos anos em Éfeso. Entretanto, apesar do sangue que lhe corria nas veias, conhecia os preceitos do judaísmo. Portava-se nos recintos consagrados ao culto com inexcedível respeito. As autoridades, contudo, não quiseram ponderar tais particularidades. Era preciso condenar Paulo de Tarso novamente. Haviam de fazê-lo a qualquer preço. Vejam, gente, aqui nesse parágrafo que é bem comprido, que o Sinédrio não se satisfazia. Paulo estava comparecendo, fazendo tudo certinho, participando dos rituais de purificação, acompanhando aqueles 4 jovens, que também eram judeus, estava fazendo tudo certinho. Mas o Sinédrio não se sentia satisfeito, ficava procurando mais coisas para, de alguma forma, tentar encontrar alguma coisa para condenar Paulo, né? E, mais uma vez, Emmanuel faz questão de destacar que Paulo se encontrava em mísero estado de pobreza. Então, aquilo despertou a curiosidade de muitos habitantes de Jerusalém, que se não deram muita bola pelo fato, no primeiro dia, é claro que o zum, a falação foi se propagando, e aí o templo ficava lotado de gente, porque todo mundo queria ver aquele que seria o grande dirigente do Sinédrio, no lugar de Gamaliel. Mas eles não se davam por satisfeitos. A cada hora, eles inventavam uma nova condenação. E assim foi indo, cada vez querendo inventar coisas diferentes ou pegar em algum ponto para condenar Paulo. E ainda, segundo eles, Paulo, para eles, os judeus, Paulo havia enlouquecido as portas de Damasco devido ao sortilégio dos galileus, ou seja, Paulo havia enlouquecido porque foi enfeitiçado pelos seguidores de Jesus. E ali a coisa estava esquentando, os ânimos estavam muito acirrados contra Paulo. Então eles queriam encontrar algum pretexto para uma condenação maior. E aí depois encrencaram com Trófimo, que tinha pedido para Paulo, que queria acompanhá-lo no templo, porque Trófimo não era judeu, como ele diz aqui, lá, nasceu em Antioquia, pais gregos, viveu em Éfeso, mas conhecia todos os preceitos do judaísmo.
e seguia toda aquela cerimônia, todos aqueles rituais com grande respeito. Mas eles queriam, porque queriam a qualquer preço, encontrar uma desculpa, pegar alguma brecha para uma condenação maior, condenação que levasse Paulo à morte. Era o que eles pretendiam, tá bom? Certo? Então, os ânimos já estavam começando a ficar bastante acirrados, a situação estava bastante tumultuada, embora Paulo estivesse fazendo certinho, como mandava as leis de Moisés, todo o ritual necessário para a consagração daqueles 4 jovens que iriam se tornar nazireus. Tá, dentro desse padrão, estava tudo certinho, mas os judeus não se davam por satisfeitos. Eles queriam a todo custo encontrar uma brecha para levantar mais uma acusação contra Paulo e levá-lo à morte. Pode continuar, Marina. O ex-rabino percebeu a trama que se delineava e rogou ao discípulo não mais o acompanhasse ao Monte Moriá, onde se processavam os serviços religiosos. Isso, vamos ver esse Monte Moriá aqui, só para ver se tem alguma coisinha de interessante. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui, alguma imagem. Aqui, ó. É uma colina, não tem aqui, olha, tá bom? É uma região ali por perto, para aqueles lados, mas não tem nada de interessante para nós aqui, tá bom? Só para a gente ter, não era onde ficava o templo, era um outro lugar. Pode continuar, Marina. O ódio farisaico, porém, continuava a fermentar. Na véspera do último dia da purificação judaica, o convertido de Damasco compareceu às cerimônias com a mesma humildade. Logo, porém, que se colocou em posição de orar ao lado dos companheiros, alguns exaltados o cercaram com expressões e atitudes ameaçadoras. Morte ao desertor, pedras à traição, gritou uma voz estentórica abalando o recinto. Paulo teve a impressão de que esses brados eram a senha para maiores violências, porque imediatamente estourou uma gritaria infernal. Alguns judeus, tementes, agarraram-no pela gola da túnica, outros travaram-lhe os braços violentamente, afastando-o para o grande pátio reservado aos movimentos do grande público. Pagarás teu crime, diziam uns. É necessário que morras. Israel se envergonha de tua presença no mundo, bradavam outros mais furiosos. Então então a coisa realmente estourou, certo, gente? Era, era assim um pavio curtíssimo que eles só estavam esperando que alguém se manifestasse para realmente caírem em cima de Paulo, né? Então ele foi realmente ali, como fala, ele foi cerceado pelos judeus presentes que queriam de alguma forma levá-lo à morte. Pode continuar, Marina. O apóstolo dos gentios entregou-se sem a mínima resistência. Num relance, considerou os objetivos profundos de sua vinda a Jerusalém, concluindo que não fora convocado tão só para a obrigação pueril de acompanhar ao templo 4 irmãos de raça, desolados na sua indigência. Cumpria-lhe afirmar, na cidade dos rabinos, a firmeza de suas convicções. Entendia agora a sutileza das circunstâncias que o conduziam ao testemunho. Primeiramente, a reconciliação, o melhor conhecimento de um companheiro como Tiago, obedecendo a uma determinação que lhe parecera quase infantil.
Em seguida, o grande ensejo de provar a fé e a consagração de sua alma a Jesus Cristo. Com enorme surpresa, tomado de profundas e dolorosas reminiscências, notou que os israelitas exaltados deixavam-no à mercê da multidão furiosa, justamente no pátio onde Estevão havia sido apedrejado 20 anos atrás. Alguns populares desvairados arrebataram-no à força, prendendo-o ao tronco dos suplícios. Engolfado nas suas lembranças, o grande apóstolo mal sentia os bofetões que lhe aplicavam. Rápido, arregimentou as mais singulares reflexões. Em Jerusalém, o Mestre Divino padecera aos martírios mais dolorosos. Ali mesmo, o generoso Gesiel se imolara por amor ao Evangelho, sob os golpes e chufas da população. Sentiu-se então envergonhado pelo suplício infligido ao irmão de Abigail, oriundo de suas próprias iniciativas. Somente agora, atado ao poste do sacrifício, compreendia a extensão do sofrimento que o fanatismo e a ignorância causavam ao mundo, e refletiu: Mestre é o Salvador dos homens, e aqui padeceu pela redenção das criaturas. Estevão era seu discípulo, devotado e amoroso, e aqui experimentou igualmente os suplícios da morte. Jesus era o Filho de Deus. Gesiel era seu apóstolo. E ele não estava ali passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que martirizara aos outros? Era razoável que sentisse alegria naqueles instantes amargos, não só por tomar a cruz e seguir o Mestre bem-amado, como por ter tido o ensejo de sofrer o que Gesiel havia experimentado com grande amargura. Isso. Nesse parágrafo bem comprido, Paulo estava recordando, porque os judeus, quando botaram as mãos em cima dele, levaram ele para o pátio. Tudo isso dentro do templo, gente. No mesmo lugar onde Estevão havia sido apedrejado. E Paulo, então, naqueles momentos, ele se lembra daquilo que Abigail lhe falou em sonho, lá em Corinto, porque Paulo pretendia sair de Corinto e ir para Roma. E, pelo sonho que ele teve com Abigail e Estevão, ela disse que ele deveria ir para Jerusalém para testemunhar. Então, ele teve a oportunidade de se reconciliar com o apóstolo Tiago, teve a oportunidade de provar a sua fé em Jesus. Só que ele teve mais ainda, teve oportunidade de se ajustar com a própria consciência, pois estava no mesmo local em que Estevão havia sido apedrejado. E em todas as suas reflexões, ele achava justo sofrer o que estava sofrendo. E vejam, gente, já haviam se passado 20 anos. Se na época eles estavam por volta dos seus 30 e poucos, 35 anos, então Paulo já era um homem de 55 a 60 anos. Então era uma maneira, era uma forma, aquilo que ele estava sofrendo nas mãos dos judeus furiosos, era uma forma de ele entrar em paz consigo mesmo, com a própria consciência,
porque, como ele diz, em Jerusalém o mestre sofreu martírios dolorosos. Em Jerusalém, Gesiel também morreu por amor ao Evangelho. Então, era a oportunidade que Paulo tinha de resgatar-se perante a própria consciência. Então, ele diz, olha, Estevão era um discípulo devotado e amoroso de Jesus. Jesus era o Filho de Deus, o Cristo, escolhido por Deus. E ele, Paulo, o que ele era? Ah lá, não estava ali o passado a reclamar resgates dolorosos? Não seria justo padecer muito pelo muito que fez os outros padecerem por causa do fanatismo dele pela lei de Moisés, quando ele ainda era Saulo? Então, ele estava naquele momento em que os judeus tinham colocado as mãos em cima dele para o torturarem, ele achou justo sofrer tudo aquilo. Uma maneira de entrar, de ficar em paz consigo mesmo, de ajustar contas perante a sua própria consciência, 20 anos mais tarde, no mesmo lugar, em Jerusalém, lá no templo. Tá bom, gente? Alguém quer fazer algum comentário a respeito desse trecho, desse momento? E notando, né, gente? A multidão era exclusivamente masculina, só homens. Eu acho importante destacar isso, só homens. Tá bom? Marina, acho que dá para você ler mais um. Deixa eu ver se o outro parágrafo também é compridão. Acho que dá para você ler mais um aqui. Pode mais um? Dá para ler mais um pouquinho? Tá. Então vamos lá. Essas reflexões proporcionavam-lhe algum consolo. A consciência sentia-se mais leve. E a dar testemunho da fé em Jerusalém, onde se encontrara com o irmão de Abigail. E depois da morte, podia aproximar-se do seu coração generoso, falando-lhe com júbilo dos seus próprios sacrifícios. Pedir-lhe-ia perdão e exaltaria a bondade de Deus, que o conduzira ao mesmo lugar, para os resgates justos. Alongando o olhar, entreviu a pequena porta de acesso ao pequeno aposento onde estivera com a noiva amada e seu irmão, prestes a desprender-se do mundo nas agonias extremas. Parecia ouvir ainda as derradeiras palavras de Estevão, misturadas de bondade e perdão. Mal não saíra de suas reminiscências, quando a primeira pedrada o despertou para escutar o vozerio do povo. O grande pátio estava repleto de israelitas canhodos. Objurgatórias sarcásticas cortavam os ares. O espetáculo era o mesmo do dia em que Estevão partira da terra. Os mesmos impropérios, as fisionomias escarninhas dos verdugos, a mesma frieza implacável dos carrascos do fanatismo. O próprio Paulo não se furtava à admiração, ao verificar as coincidências singulares. As primeiras pedras acertaram-lhe no peito e nos braços, ferindo-o com violência. Esta será em nome da sinagoga dos Cilícios, dizia um jovem em coro de gargalhadas. A pedra passou sibilando e dilacerou pela primeira vez o rosto do apóstolo. Um filete de sangue começou a ensopar-lhe as vestiduras. Nem um minuto, porém, deixou de encarar os carrascos com a sua desconcertante serenidade. Isso. Tá bom, Marina.
Muito obrigada pela sua leitura, viu? Pessoal, e tudo isso estava acontecendo dentro do templo de Jerusalém. Vejam que coisa impressionante, né? O que é o ser humano. Então, Paulo, atado a um poste de martírio, começou a ser apedrejado, né? Exatamente como havia acontecido com Estevão 20 anos atrás, no mesmo local, tá bom? Alguém quer fazer algum comentário antes da gente continuar? Então, deixa eu dar uma espiadinha para ver quem. Ah lá, agora o Tiago voltou. Tiago, será que hoje seu áudio tá bom para você continuar a leitura para a gente? Oi, Maruísa, boa noite. Opa, hoje tá uma maravilha. Hoje tá uma maravilha. Que bom, graças a Deus. Você pode continuar para a gente, Tiago? Claro, posso sim, Maruísa. Trófimo e Lucas, entretanto, cientes da gravidade da situação, desde os primeiros instantes, por um amigo que presenciara a cena inicial do suplício, procuraram imediatamente o socorro das autoridades romanas. Receosos de novas complicações, não declinaram as verdadeiras condições do convertido de Damasco. Alegavam apenas tratar-se de um homem que não devia padecer nas mãos dos israelitas fanáticos e inconscientes. Um tribuno militar organizou incontinente um troço de soldados. Deixando a fortaleza, penetraram no amplo átrio com ânimo decidido. Será que é o meu aparelho que está fazendo? Peraí que eu vou fechar meu áudio aqui por causa do alarme do carro que disparou. Tá, eu estava achando que já poderia ser o meu aparelho que estava prejudicando aqui. Deixando a fortaleza, penetraram no amplo átrio com ânimo decidido. A massa delirava num turbilhão de altercações e gritarias ensurdecedoras. 2 centuriões, obedecendo às ordens do comando, avançaram resolutos, desatando o prisioneiro e arrebatando a multidão que o disputava ansiosa. Abaixo o inimigo do povo, é um criminoso, é um malfeitor, estraçalhemos o ladrão. Pairavam no ar as exclamações mais estranhas, não encontrando rabinos de responsabilidade para os esclarecimentos imprescindíveis, o tribuno romano mandou que o acusado fosse algemado. O militar estava convencido de que se tratava de perigoso malfeitor, que de há muito se transformara em terrível pesadelo dos habitantes da província. Não encontrava outra explicação para justificar tanto ódio. O peito contuso, ferido no rosto e nos braços, o apóstolo seguiu para a Torre Antônia, escoltado pelos prepostos de César, enquanto a multidão encaudava o pequeno cortejo, bradando sem cessar: morra, morra. Ia penetrar o primeiro pátio da grande fortaleza romana, quando Paulo, compreendendo afinal que não fora Jerusalém tão só para acompanhar 4 nazireus paupérrimos ao monte Moriá, e sim para dar um testemunho mais eloquente do evangelho, interrogou o tribuno com humildade: permites porventura que vos diga alguma coisa? Percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego, o chefe da corte replicou muito admirado: não és tu o bandido egípcio que há algum tempo organizou a malta de ladrões que devastam estas paragens? Não sou ladrão, respondeu Paulo, parecendo uma figura estranha em vista do sangue que lhe cobria o rosto e a túnica singela. Sou cidadão de Tarso e rogo-vos a permissão para falar ao povo. O militar romano ficou boquiaberto com tamanha distinção de gestos e não teve outro recurso senão ceder, embora hesitante. Isso. Eu só queria fazer um comentário aqui, Tiago, sobre a Torre Antônia, que ficava
ao lado da... Deixa eu ver se tem alguma aqui, olha. Se dá para ver aqui essa imagem, olha. Aqui é uma maquete. Ó, aqui, esse pedaço aqui é um pedaço do grande pátio do templo. E situado nesse canto ao norte, na esquina norte do templo, ficava a grande Torre Antônia. Era o comando romano da região. E por aqui a gente pode observar que eles enxergavam o templo todinho desse local. Então, o lugar mais seguro da Palestina era esse, porque não somente haviam os guardas do templo, como também havia judeus, mas também os guardas do Império Romano. Então, Paulo foi tirado do poste de martírio por 2 centuriões, imagino que 2 brutamontes, que conseguiram levar Paulo na Torre Antônia para conversar com a autoridade que naquela época estava no local. Né? Porque daqui eles acompanhavam tudo o que acontecia. A construção era enorme. Né? Aqui acho que não deve ter nenhuma outra imagem, e, enfim, mas é o bastante para a gente ver aqui que tem essas 4 grandes colunas situadas num dos cantos, no canto norte, à direita do templo. E foi para lá que Paulo foi levado. Então, qual era a questão, gente? Veja só, como bem destaca Emmanuel, fisicamente falando, Paulo não passava de um homem em estado misérrimo, magro, abatido, com o corpo, o rosto, as mãos e os braços cheios de cicatrizes, um pobre miserável, não tinha nada. O problema era quando ele abria a boca para falar. Tanto é que ele deixou o chefe da corte romana admirado pela, como ele diz aqui, olha, percebendo-lhe as maneiras distintas, a nobre inflexão da palavra em puro grego. Então, o chefe, o representante do Império Romano, percebeu que ele não estava na frente de um ladrãozinho qualquer. Então, essa era a questão que envolvia não somente Paulo, mas todos os apóstolos. Fisicamente falando, eram homens paupérrimos. Eles não tinham objetivos de ordem material nenhum. Mal se alimentavam, eram fracos, doentes, já com uma certa idade, abatidos. Ou seja, olhando para eles fisicamente, não se dava nada para eles, eram apenas velhos miseráveis. Mas quando abriam a boca para falar de Jesus, sobretudo Paulo, com toda a educação, com toda a cultura, com todo o conhecimento que ele possuía, a coisa mudava de figura. E ele respondeu ao militar, ao chefe romano: sou cidadão de Tarso e rogo-vos permissão para falar ao povo. Olha, o militar romano ficou boca aberta, ou seja, de queixo caído, pela distinção dos gestos, e não teve outro recurso senão ceder, ou seja, permitir que Paulo falasse. Então, fisicamente, gente, não se dava um tostão por aquele homem, e nem os outros apóstolos, mas quando abria a boca para falar sobre Jesus, vamos em frente. Pode continuar, Tiago, por favor. Sentindo-se em um dos seus grandes momentos de testemunho, Paulo de Tarso subiu alguns degraus da escadaria enorme e começou a falar em hebraico, impressionando a multidão com a profunda serenidade e elegância do discurso. Começou explicando suas primeiras lutas, seus remorsos por haver perseguido os discípulos do Mestre Divino,
historiou a viagem a Damasco, a infinita bondade de Jesus que lhe permitira a visão gloriosa, dirigindo-lhe palavras de advertência e perdão. Rico das reminiscências de Estevão, falou do erro que havia cometido em consentir na sua morte. Ouvindo-lhe a palavra cinzelada de misteriosa beleza, Cláudio Lísias, tribuno romano que efetuara a prisão, experimentou sensações indefiníveis. Por sua vez, havia recebido certos benefícios daquele Cristo incompreendido a que se referia o orador em circunstâncias tão amargas. Eu não lembro do nome desse personagem. Não, ele apareceu agora mesmo só, viu, Tiago? Entendi. Como sendo o tribuno romano responsável ali pelo representante do Império Romano, que já não era mais Pôncio Pilatos. Já tinha se passado 20 anos, então não era mais Pôncio Pilatos. Na época de Jesus, quem ficava na Torre Antônia era Pôncio Pilatos. Agora era Cláudio Lísias, que se impressionou com Paulo. Ele deve ter cruzado com Jesus em algum momento da... Cruzou com Jesus em algum momento, exatamente. Entendi. Tomado de escrúpulos, mandou chamar o tribuno Zelfos, de origem egípcia, que adquirira certos títulos romanos pela expressão de sua enorme fortuna, e solicitou: amigo, disse com voz quase imperceptível, não desejo tomar aqui certas decisões relativamente ao caso deste homem. A multidão está exaltada e é possível que ocorram acontecimentos muito, muito graves. Desejaria tua cooperação imediata. Sem dúvida, respondeu o outro resoluto. Enquanto Lísias procurava examinar de modo minucioso a figura do apóstolo, que falava de maneira impressionante, Zelfos desdobrava-se em providências oportunas. Reforçou a guarnição dos soldados, iniciou a formatura de um cordão de isolamento, buscando resguardar o orador de um ataque imprevisto. Paulo de Tarso, depois de circunstanciado relatório de sua conversão, começou a falar da grandeza do Cristo, das promessas do Evangelho, e quando se detinha a comentar suas relações com o mundo espiritual, de onde recebia as mensagens confortantes do Mestre, a massa inconsciente, furiosa, agitou-se em ânsias mesquinhas. Grande número de israelitas despia o manto, arrojando poeira no ar em um impulso característico de ignorância e maldade. O momento era gravíssimo. Os mais exaltados tentaram romper o cordão dos guardas para trucidar o prisioneiro. A ação de Zelfos foi rápida. Mandou recolher o apóstolo ao interior da Torre Antônia, E, enquanto Cláudio Lísias se recolhia à residência, a fim de meditar um pouco na sublimidade dos conceitos ouvidos, o companheiro de milícia tomava providências enérgicas para dispersar a multidão. Não eram poucos os que teimavam em vociferar na via pública, mas o chefe militar mandou dispensar os recalcitrantes à pata de cavalo. Dá para imaginar o tumulto que aconteceu, não, gente? E, no final das contas, quem é que acabou salvando Paulo da sanha dos judeus? Foi um tribuno romano. Olha as voltas que a espiritualidade dá. Não era o momento de Paulo morrer, não era o momento dele desencarnar ainda. É impressionante a maneira como a espiritualidade age. Ou seja, o próprio tribuno romano, a própria autoridade romana salvou Paulo de não ser morto, trucidado pelos judeus, que queriam a morte dele de qualquer jeito. E colocou ordem, né? Porque as coisas estavam quase que fugindo do controle, né? Então, ali, junto com outros
que os elfos trouxe ali da guarda romana, conseguiram levar Paulo para dentro da Torre Antônia, a fim de evitar que fosse morto pelos judeus. É impressionante, né, gente? Isso é uma coisa simplesmente impressionante, né? E como incomodava, é isso que eu também acho interessante, não, né? Como incomodava falar de Jesus, como incomodava falar de vida espiritual, de imortalidade, como incomodava falar de que a vida continua após a morte, que podemos conversar com aqueles que se foram. E Paulo sabia disso mais do que ninguém, porque ele vivenciou isso em Antioquia, na igreja em Antioquia, em Éfeso, em Corinto. E como ainda incomoda falar sobre imortalidade, falar sobre vida espiritual, falar sobre a comunicação com os habitantes desse mundo espiritual, né? Ainda dá para ler mais um pouquinho. Alguém quer fazer algum comentário, Tiago? Eu também entendi aqui, o Maruísa, que Paulo também foi poupado por esse tribuno romano, porque em algum momento Jesus deixou uma marca na intimidade dele, né? Sim, no tribuno romano, né? No tribuno romano, né? Talvez Sim. se ele não tivesse tido esse encontro, que nós não sabemos como foi, né? Uhum. Talvez ele não tivesse, Sim. né, poupado, né? Talvez, mas como eu ainda insisto nessa questão, Tiago. O problema era quando Paulo abria a boca. Ah, sim, sem dúvida. A questão era essa, né? Fisicamente falando, era misérrimo. Mas quando abria a boca para falar, aí é que as coisas mudavam de figura. Pode continuar. Tá bom. Conduzido a uma cela úmida, Paulo sentiu que os soldados o tratavam com maior desconsideração. As feridas doíam-lhe penosamente. Acho que já era a quarta, quinta vez que ele tinha sido apedrejado já, né? Sei lá, eu já perdi as contas já. Tinha as pernas doloridas e trópegas. A túnica estava empapada de sangue. Os guardas impiedosos e irônicos amarraram-no à grossa coluna, conferindo-lhe o tratamento destinado aos criminosos comuns. O apóstolo, sentindo-se exausto e febril, chegou à conclusão de que não seria fácil resistir a uma nova provação de martírio. Refletiu que não era justo entregar-se de todo às disposições perversas dos soldados que o guardavam. Lembrou que o mestre se imolara na cruz sem resistir à crueldade das criaturas, mas também afirmara que o Pai não desejava a morte do pecador. Não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus, porque somente ele possuía bastante amor para constituir-se enviado do Todo-Poderoso. E como se reconhecia pecador convertido ao Evangelho, era justo o desejo de trabalhar até o último dia de suas possibilidades na Terra, em favor dos irmãos em humanidade e em benefício da própria iluminação espiritual. Recordou a prudência que Pedro e Tiago sempre testemunharam para que as tarefas a eles confiadas não sofressem prejuízos injustificáveis e, verificando as suas escassas probabilidades de resistência física, naquela hora inesquecível gritou aos soldados: prendeste-me a coluna reservada aos criminosos, quando não podeis imputar-me falta alguma. Vejo agora que preparais açoites para flagelação, quando já me encontro banhado em sangue no suplício imposto pela turba inconsciente. Um dos guardas, um tanto irônico, procurou cortar-lhe a palavra e sentenciou: ora esta, não sois um apóstolo do Cristo? Consta que teu mestre morreu na cruz caladinho, e por fim ainda pediu perdão para os algozes, alegando que o ignoravam o que faziam.
Os companheiros do engraçado romperam em gargalhadas estrídulas. Paulo de Tarso, entretanto, evidenciando toda a nobreza do coração no fulgor do olhar, replicou sem hesitação: sim, rodeado pelo povo ignorante e inconsciente, no dia do Calvário, Jesus pediu a Deus perdoasse as trevas de espírito em que se submergia a multidão que lhe levantaram o madeiro da ignomínia. Mas os agentes do governo imperial não podem ser a turba que desconhece os próprios atos. Os soldados de César devem saber o que fazem, porque se ignorais as leis, para cuja execução recebeis soldo, seria mais justo abandonardes o posto. Os guardas ficaram imóveis, tomados de assombro. Paulo, entretanto, continuou em voz firme: quanto a mim, pergunto-vos, será lícito açoitardes um cidadão romano antes de condená-lo? O centurião que presidia os serviços da flagelação suspendeu os primeiros dispositivos. Zelpos foi chamado com espanto. Ciente do ocorrido, o tribuno interrogou o apóstolo, sumamente admirado. Diz-me, és de fato romano? Sim. Ante a firmeza da resposta, Zelfos achou razoável modificar o tratamento do prisioneiro. Receoso de complicações, ordenou que o ex-rabino fosse retirado do tronco, permitindo-lhe ficar à vontade no acanhado âmbito da cela. Somente então, Paulo de Tarso conseguiu algum repouso em um leito duro, recebendo uma bilha de água trazida com mais respeito e consideração. Saciou a sede intensa e dormiu, apesar das feridas sangrentas e dolorosas. Zelfos, contudo, não estava tranquilo. Desconhecia por completo a condição do acusado. Temendo complicações prejudiciais para a sua posição, aliás, invejável do ponto de vista político, procurou avistar-se com o tribuno Cláudio Lísias. Esclarecendo o motivo de sua preocupação, o outro murmurou: isso me surpreende, porque a mim afirmou que era judeu natural de Tarso da Cilícia. Zelfos explicou então que tinha dificuldade para discernir a causa, concluindo: pelo que dizes, ele parece-me antes um mentiroso vulgar. Isso não, exclamou Lísias. Naturalmente possuirá títulos de cidadania do império e agiu por motivos que não estamos habilitados a apreciar. Isso, vamos parar por aqui um pouquinho, Tiago. Gente, naquele parágrafo em que ele foi atado para ser chicoteado, que ele foi recolhido ele fala que foi recolhido a uma cela úmida, né? Conduzido a uma cela úmida, foi atado a uma grossa coluna e ele ia ser chicoteado. Se acontecesse isso, ele não aguentaria e ele morreria ali. Mas ele achou que ele não deveria aceitar isso. Não por fraqueza, mas para que ele pudesse continuar levando a mensagem de Jesus. Olha o raciocínio dele, olha, não era justo entregar-se às disposições perversas. Somente Jesus, só morrer como Jesus morreu, só Jesus. Ninguém poderia morrer igual a ele. E se ele se entregasse, se Paulo se entregasse e se deixasse ser chicoteado, ele iria morrer ali. E ele achou que não era justo. Olha, não podia alimentar a presunção de entregar-se como Jesus. Porque somente Jesus possuía bastante amor. E que ele, como pecador convertido do Evangelho, era justo trabalhar até o último dia de suas possibilidades na terra. Ele já estava praticamente definhando das pedradas que tinha levado. Se ele fosse chicoteado, ele ia morrer, porque ele já estava exaurido.
sem forças. Mas ele não achava justo se entregar. Gente, olha o raciocínio desse espírito, desse homem, né? E daí, né? Ele, apesar das poucas possibilidades físicas que ele possuía, ainda achava que podia pregar o evangelho. E foi aí que ele falou: vocês vão me chicotear por falta alguma. Vocês não, olha o que ele diz, e olha o que ele diz, gente. Aqui, ó, quando ele fala do soldo. Olha, os soldados de César devem, ainda deu um puxão de orelha neles. Os soldados de César devem saber o que fazem. Porque se ignorais as leis romanas, por cuja execução recebem o vosso salário, então seria mais justo você abandonar o posto. Você é soldado, tem leis para seguir, desconhece essas leis e ainda recebe o seu soldo, o seu salário? Ainda deu um puxão de orelha nos soldados. Vocês estão me chicoteando sem saber por quê? E eu sou cidadão romano. Como é que vocês podem chicotear um cidadão romano? Que ele tinha título de cidadania romana. Gente, já estamos começando a perceber a seguinte situação em torno de Paulo. As autoridades romanas não sabiam o que fazer com ele, porque ele tinha cidadania romana. Precisava passar por um julgamento. Não podia ser açoitado, não podia ter essa pena sem antes ter o direito de se defender, por ser cidadão romano. Então, ali já começou uma encrenca em torno dele. Uma encrenca que o salvaria. E uma encrenca que acabaria levando Paulo para Roma. Ou seja, Paulo não foi para Roma assim de boa. Ah, vou pegar um barquinho, vou sair de Corinto, vou pegar uma embarcação e vou para Roma. As condições em que ele seria levado para Roma foram completamente diferentes. E a coisa ainda vai longe, viu, gente? Eu só estou dando um spoilerzinho aqui. Começou aí. Ele chamando a atenção dos próprios soldados, fazendo uso da sua cidadania romana e não achando justo morrer enquanto ainda poderia pregar o evangelho. Porque morrer entregando-se à morte, só Jesus. Ele não, ele tinha que aguentar mais. E fez uso da sua cidadania romana para evitar que ele fosse chicoteado. Porque se fosse chicoteado, imagina a força daqueles soldados romanos chicoteando Paulo. Ele iria morrer, completamente dilacerado. Olha, gente, e já começa aí. Autoridades romanas não vão saber o que fazer com Paulo. Vocês vão ver nas cenas dos próximos capítulos, tá bom? Tiago, obrigada pela leitura. Imagina. E aproveito, já que... Então, nós vamos parar aqui, tá bom, gente? No parágrafo 29, ante a firmeza. Vamos parar aqui. Aproveitando que hoje o seu áudio está uma beleza, Tiago, vou pedir para você fazer a prece de encerramento para nós. Pode ser? Claro, pode ser. Muito obrigado, Senhor, por toda a proteção e amparo que nos foram enviadas nesse momento de estudo, em que entramos em contato com as lições do Evangelho de Jesus. Obrigado, Mestre, pelos bons espíritos que nos enviastes para nos orientar e auxiliar nosso aprendizado e o nosso melhoramento. Aos bons espíritos, nosso agradecimento por permanecerem conosco, pela paciência para com as nossas dificuldades, e que Deus e o Mestre Jesus os ilumine cada vez mais, e que assim seja.
Então, queridos amigos, muito obrigada pela companhia de vocês mais uma vez. Desejo a todos uma ótima noite, um bom descanso e até sexta-feira, se Deus quiser, na nossa roda de leituras. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigada.